Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Foi uma semana diferente, a começar pelo cenário. Eu passei a semana toda aqui na região da Campanha Gaúcha, fronteira com o Uruguai, e que tem cartões postais muito característicos. Vocês estão vendo aqui o Cerro de Paloma, que é o cerro mais alto aqui da região da fronteira com o Uruguai, que infelizmente tem umas antenas. Eu sempre fico achando que a próxima vez que eu vou vir visitar não vão ter mais essas antenas e que a paisagem vai ser mais bonita. E tem também os vinhedos aqui da Cordilheira de Santana, que é a vinícola onde eu estou gravando esse vídeo. Esta semana eu vivi um super aprendizado na região da Campanha, a começar pelo vento minuano, que nunca tem menos do que 6 km por hora de velocidade. E vocês podem ver aqui pelo meu cabelo que ele está muito atuante. Mas esse super conhecimento da Campanha, eu visitei tanto vinícolas pequenas, como a Estância Paraíso, que tem 5, 6 hectares de vinhedos, vinícolas de porte médio, como aqui a Cordilheira de Santana, que tem 20 hectares, e a Guatambu, que também tem 20, um pouquinho mais de 20 hectares, e visitei vinícolas grandes, como a Miolo. A Miolo eu visitei tanto a Almaden, que é gigante, como o Ceival, visitei a Salton e visitei a Nova Aliança. De todas essas vinícolas, a conversa com os enólogos, primeiro assim, eles estão muito empolgados. E por que eles estão tão empolgados? Porque aqui está um calor quase senegalês. Não está chovendo e é uma temperatura que está permitindo a uva amadurecer muito. Então não vai chegar nenhuma uva com problema de maturação na vinícola. Agora, o que também aconteceu? Esse calor fez as uvas maturarem numa velocidade muito mais rápida. Então a safra vai ser uma safra num período de tempo mais curto. Tem várias vinícolas que já estão terminando as tintas. Normalmente em anos passados estariam começando, agora meados de fevereiro, estaria começando a pensar em colher tintas. Várias vinícolas já estão no finzinho, já tem gente colhendo até Taná, que é uma das variedades mais tardias aqui. E essas uvas que estão chegando na vinícola para serem vinificadas, elas estão com um teor de açúcar muito alto, que vai se converter num teor alcoólico também muito alto. Uma das experiências que a gente teve, que foi na Guatambu, a Gabriela Potter, que é a proprietária da vinícola, ela tem um aparelhozinho que você consegue medir quanto tem de açúcar e estimar qual vai ser o teor alcoólico desse vinho. A gente pegou uma tempranilho, fez esse teste, pegou o bago, pôs na maquininha que chama densímetro, tudo certo. Até ela ver o resultado, que deu um álcool potencial de 17%. É muita coisa. Claro que o vinho final não vai ter esses 17% que vão ser mesclados com outros cachos, né? A uva prensada vai ser tudo misturado e não vai ter esse teor de álcool tão alto, mas não vai ser um teor de álcool baixo. E aí eu fico um tanto preocupada como é que a gente faz com uma safra de tanto açúcar, que vai ser tanta complexidade, numa época em que a gente vê a tendência mundial de vinhos mais frescos e não tão alcoólicos. O outro ponto que eu queria chamar a atenção é que também tem, é um tema que eu já comentei aqui muitas vezes, é que quando a gente tem uma uva tão boa, tão complexa, né, os enólogos tendem a querer pôr muito em madeira. Tá correto fazer isso. Só que muitas vezes, nessa empolgação, são vinhos que ficam com uma dose de madeira um pouquinho acima do que o desejado. Essa, digamos, madeira a mais já aconteceu em safras passadas e eu realmente espero que os enólogos tenham aprendido e esse ano prestem mais atenção para que a gente tenha vinhos complexos, mas também estruturados, que é o perfil da safra, mas não tanto com aquela nota de madeira que em várias vezes já aconteceu de safras passadas, de até ter uma nota de amargura. Então, um resumo assim, aqui no sul, a gente tem vinícolas de pequeno, médio e grande porte, todas muito felizes com o que estão colhendo. É uma safra precoce, eu vivi aqui no sul, mas eu sei que na região da Serra também está muito adiantado, de uvas muito maduras, e eu espero que isso resulte em vinhos de boa complexidade e também de muito equilíbrio. Temos que conferir. A outra história que eu queria contar da safra, que eu até comentei na CBN, foi que pela primeira vez eu participei de uma colheita mecânica e eu confesso que eu quebrei preconceitos. Por mais que a gente saiba que a colheita mecânica é importante, que ela é muito mais rápida, por exemplo, um homem ou uma mulher em período de safra colhe por dia, trabalhando 8 horas, no máximo 500 quilos de uva. É um bom trabalhador o que consegue colher isso, 500, às vezes até 600 quilos de uva. Quando você vai na colheita mecânica, você consegue colher 1 tonelada em 1 hora. É muito mais coisa. Então
Então, assim, a colheita mecânica, ela é inevitável, até porque a gente tem uma questão de falta de trabalhador, de gente que queira colher uva, não é uma função fácil. Então, assim, ela é inevitável num futuro. E eu tive a oportunidade de participar de uma colheita mecânica noturna, a gente até subiu na colheitadeira e viu ela trabalhando. Eu já tinha visto uma máquina dessa trabalhar aqui mesmo na região da Campanha, coisa de 10 anos atrás. E eu lembro de ficar com dó da videira. Ela parecia que era meio machucada, sabe? Era uma coisa mais forte, mais agressiva com a vinha. Dessa vez, o que eu percebi? São máquinas mais modernas, mas são máquinas caras. Elas só se justificam se você tiver um terreno de mais de 100 hectares, porque elas são realmente caras. Só que a qualidade da colheita está muito precisa. Depois que a gente terminou de colher, eu andei no vinhedo e as vinhas estão lá, prontas para a próxima safra. Então, assim, foi um bom aprendizado e saber que a colheita mecânica é inevitável. Aqui na Campanha eu também tive a oportunidade de 2 fenômenos que me surpreenderam. Um positivamente, outro totalmente negativamente. O primeiro é a quantidade de pássaros que tem aqui na região. Você tem uma mata nativa muito rica. Claro que muitos produtores de uva não gostam muito, porque são pássaros que adoram uma uva madura. Então, assim, vários vinhedos têm aquela rede de proteção, mas você tem uma diversidade de pássaros que eu gostei bastante. E o que eu não gostei de saber é que aqui na região tem aumentado muito o plantio de soja. É que um dos herbicidas que a soja usa é o 2,4-D. Ele é muito danoso para o vinhedo. Segundo os estudos, e aí a Gabriela Potter garantiu que fez estudos em laboratório, não há resquícios desse herbicida no vinho final. Só que o herbicida, ele acaba reduzindo a potência, a produtividade da planta, a saúde das plantas. Então, assim, no mínimo, são plantas que vão viver menos tempo. E a gente está vendo aqui se formar um embate entre os produtores de soja, que são grandes, fortes e importantes para a economia, e os produtores de vinho, que têm uma importância muito menor na economia, por mais que eles empreguem muito mais gente e façam uma atividade que nos dá muito prazer. Vamos acompanhar um pouquinho mais essa disputa, torcendo para que esse herbicida possa ser vetado do Brasil, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Ele não pode ser utilizado, mas ele é utilizado em diversos outros países. Eu também quero convidar vocês a entrarem nesse link que eu estou deixando aqui abaixo. É um link que cai direto numa consulta pública que o Senado Federal está fazendo a partir de um projeto de lei que está tramitando desde 2023. Ele é de autoria do senador Luiz Carlos Renzi e ele está atualmente na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E ele prevê considerar o vinho como alimento. O vinho como alimento é uma realidade em vários países, mas não é aqui no Brasil. E a proposta é que o vinho, ao ser considerado um alimento, ele tem uma redução importante na carga de impostos, o que significa que o vinho pode virar um produto também mais barato. E por que esse projeto de lei é importante? Porque muita gente esquece ou não lembra que o vinho, na verdade, ele vem de uma produção agrícola. Na realidade brasileira, ele é elaborado, em sua maioria, por pequenos produtores que têm a sua propriedade, que é pequena, de 2, 3, 5 hectares, na qual eles cultivam a uva, em muitos casos depois vendem para as cooperativas, e aí esse vinho, é elaborado e chega ao mercado. A proposta é uma maneira de ajudar essa cadeia produtiva. É claro que a gente tem que fazer a ponderação de que o vinho é uma bebida alcoólica e que tem todos os problemas das bebidas alcoólicas. Só que vale o parênteses de que entre todas as bebidas alcoólicas, o vinho é o que faz menos mal, vamos dizer assim. Tem vários estudos que mostram que o vinho, quando bebido com moderação, ele traz benefícios para a saúde das pessoas. Então, o meu convite é que vocês acessem o link. No link você pode não apenas votar sim ou não, se você é a favor ou contra esse projeto de lei, mas também tem todo o projeto de lei para que você possa ler, se informar e, se for favorável, votar sim nessa consulta pública. E das notícias internacionais, eu ia dar a dica para vocês ficarem ligados nas informações da Wine Paris. É uma feira de negócios de vinho que acontece a partir de segunda-feira. Tem 2 grandes feiras de negócios de vinho. A Wine Paris e a ProWein, que acontece na Alemanha também no primeiro semestre. O ano passado já tinha uma disputa entre as duas para ver qual era mais interessante para o mundo dos negócios, e agora esse ano começamos com a Wine Paris, agora em Paris,
e daqui a pouco a gente tem a Prowein na Alemanha. Vamos acompanhar. É isso, o sol está acabando. Esse resumo também, espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, divulguem e tomem vinho. Obrigada.